Eu quero ler em Isaías, no capítulo 65, do verso 17 em diante. É um texto que faz uma projeção de um sonho de natureza escatológica. É uma espécie de I Have a Dream, do Martin Luther King, feito aqui pelo profeta Isaías, falando com o coração cheio da inspiração e da esperança de Deus. Ele diz em nome do Senhor, e o Senhor diz por ele. E o que se diz é o seguinte, preste atenção: pois eu crio, eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das amarguras, das coisas passadas, jamais haverá memória daquilo que no passado foi a nossa desgraça, a nossa humilhação. Essa é a esperança de que chega esse tempo, que esse momento era da existência humana seja criado, apareça. Esse é o sonho, essa é a profecia. E essa é a fala sublime de Deus, dizendo: eis que eu crio novos céus e nova terra. E a primeira coisa que se diz é que não haverá memória das coisas passadas. Quando novo céu e nova terra são criados, memórias das coisas passadas são deixadas. Do mesmo modo que quando a gente tem a condição de criar, ou de esquecer, ou de perdoar, ou de deixar as coisas que foram passarem, a gente abre novas perspectivas, novos olhares. Novos céus e nova terra são criados diante de nós. Aqui se diz: eu criarei novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória delas. No entanto, quando a gente deixa as coisas passadas passarem, e quando a gente se deixa curar da memória delas, então novos céus e nova terra podem aparecer para nós. Com uma alegria nova, ele diz aqui no verso 18. Coisas novas surgem, uma exultação diferente para a vida, um folguedo, uma celebração. Porque nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem o clamor do desespero. Quando as coisas passadas passam e a memória delas é sarada, entra no coração humano uma nova perspectiva e novos mundos são criados. Coisas novas são edificadas. Há um peso horroroso, esmagador, no karma dos pânicos, dos medos, das culpas do passado. Eles impedem novos céus e nova terra. A memória amargurada impede a criação de qualquer que seja a vontade límpida de Deus para produzir na nossa vida um olhar com capacidade de construir, de edificar, de propor, de produzir, de realizar. E olha só, edificarão, e eles não mais edificarão para que outros habitem. Agora eles edificarão casas e nelas habitarão. O que eles plantarem, eles mesmos provarão. Cessará esse tempo em que eles trabalharão para que outros tomem posse do que eles fizeram. Eles não plantarão mais para que outros se apropriem, porque
haverá um novo céu e uma nova terra, até a saúde vai melhorar, a longevidade vai crescer, a vida do homem será como uma árvore. Eu sei o que é isso muito bem, falando especialmente do que me cerca. Eu estou cercado por um jardim cheio de plantas, cheio de árvores. E tem árvore aqui, como o guapuruvu, que eu plantei há 5 anos, 6 anos atrás, e ele já está enorme, imenso. E eu penso, toda vez que eu o vejo crescendo, e ele ainda tem muito tempo até amadurecer em plenitude, demanda mais uns 10 anos para ele abrir completamente a sua copa, apesar de já estar tão alto. E eu me pergunto, quanto tempo mais eu viverei em relação à longevidade dessa árvore? Quanto tempo mais eu tenho para ver aquilo que eu planto na prática, no chão, como uma árvore? Quanto tempo mais eu tenho para vê-la crescer? Mas naquele dia a longevidade do homem será como de uma árvore. Eles entrarão num tempo quando eles deixarem as amarguras, os ódios, as raivas, as guerras, as antipatias, as ideologias, os separatismos, os antagonismos que nos consomem, que nos devoram, que nos comem por dentro, que nos diminuem, que tiram todas as nossas vantagens potenciais e reduzem a nossa vida apenas a uma ansiedade angustiada, que adoece, que se somatiza, que debilita, que impede a gente de estender o nosso próprio recurso humano, mental, psicológico, espiritual, o passado, a culpa, comem a gente vivos, diminuem os dias da nossa existência, nos tiram a alegria de poder trabalhar com paz e produzir e comer o que a gente mesmo fez com ação de graças. O passado e a culpa nos enchem o coração de uma tristeza que impede toda a possibilidade interior de encontrar folguedo, alegria, de transformar a existência num prazer criativo, de edificar, de produzir, de construir, de propor. O passado e a culpa são impedidores do olhar e da projeção de um novo céu, de uma nova terra. A memória das coisas angustiosas matam toda possibilidade que Deus traz para realizar hoje e impedem a percepção daquilo que adiante de nós está. O passado e a culpa matam o olhar da fé, que é a certeza das coisas que se esperam, e a firme convicção de fatos que, se não vêm, o passado e a culpa é que fazem a gente sentir que trabalha em vão. O passado, a culpa, frequentemente tiram de nós a alegria de termos os nossos próprios filhos. O passado e a culpa frequentemente colocam na nossa mente e no nosso coração a ideia angustiadamente negativa de que os nossos filhos nascerão para calamidade. Ao contrário, se for diferente, se o passado e a culpa não tiverem esse poder de matar a criação, a construção de Deus na nossa vida, o crio, novos céus e a nova terra, frequentemente não acontecem por causa das coisas passadas,
das culpas, dos medos, porque a gente bloqueia todo o fluxo do que poderia acontecer de novo na nossa vida por causa das coisas passadas. Aí a gente sente que a vida não faz sentido e trabalha em vão mesmo. E a gente clama, ora e pede, e parece que não há resposta. As coisas passadas nos impedem de ver lobos e cordeiros pastando juntos, leões andando com bois, nos impedem de ver que a serpente pode parar de fazer mal e se alimentar apenas de pó, como lhe foi mandado, ao invés de buscar qualquer outra ação que seja venenosa e destrutiva. Não haverá mais mal nem veneno algum quando o poder da culpa e do passado são postos para trás. É claro que esse texto faz uma referência de natureza profético-poética, inspiradamente na ideia e na certeza de que haverá um novo tempo concreto e real que Deus mesmo criará para a humanidade. Eu é que fiz essa leitura, mostrando a você que existem possibilidades todos os dias de novos céus e de nova terra. Existem, mas que eles não acontecem por causa da culpa e das angústias do passado. Aqui se diz que quando Deus fizer esse novo céu e essa nova terra, já não haverá lembrança das coisas passadas e jamais haverá memória delas. Todavia, a inversão do que está dito é absolutamente verdadeira também. Os novos céus e as novas terras interiores, mentais, relacionais, familiares, profissionais, em todas as outras perspectivas possíveis, sejam elas quais forem, frequentemente não acontecem porque as pessoas estão presas à memória das coisas passadas, as lembranças, os impedimentos, as negatividades. São os poderes que mais impedem, que mais trazem impeachment para o potencial mental, espiritual do nosso desenvolvimento. É por isso que eu quero perguntar a você, afirmando que eu creio que o Senhor trará no dia em que Ele quiser que assim seja, novo céu e nova terra para toda a humanidade e para toda a civilização humana. Mas enquanto esse dia não chega, o que se ensina é que há novos céus, a nova terra, a nova perspectiva, a outra maneira de viver, a outra alternativa, entendeu? Há outro caminho, há outra possibilidade. E você está preso aí, nesse mundo velho, catastrofizado, nesses céus blindados, onde orações não entram. Você está aí, por causa de medo, de culpa, de maus tratos, de traumas. Você se deixou vetar para qualquer que seja a perspectiva futura. Para você não há nenhuma chance de novo céu, nem de nova terra, e isso eu ouço de pessoas todo dia. Eu não consigo. E eu digo a elas que é possível. Que a única coisa que você tem que fazer é deixar o passado passar. Aceitar o perdão. Aceitar o perdão como graça, como favor imerecido. Aceitar que
certamente todas as nossas dores e as nossas culpas já foram levadas sobre aquele que é o que absorveu a angústia, a dor e a culpa humana para todo aquele que crê. Aquele sobre quem e acerca de quem se diz que o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele e que pelas suas pisaduras nós podemos ser completamente sarados. 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 Isso é promessa para hoje, acerca do que Jesus fez. Está pago. Está quitado. O passado foi coberto. Não só o passado, mas o que se diz é que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Num tempo verbal, no texto grego, em que se trata de presente absolutamente contínuo. Ele tirou, tira e tirará sempre. É interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele menciona dimensões distintas. Ele diz que coisas do presente, ou coisas do futuro, ou coisas de outras dimensões, coisas de outras perspectivas e elevações em relação a nós, ou coisas de abismos indiscerníveis pela gente, ou mesmo qualquer outra criatura, qualquer que seja a existência, qualquer que seja a aparição de uma outra perspectiva de existência diante de nós, nada disso tem o poder de nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nada. O futuro, o que se aguarda como ficção, o que vem por aí, não pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as coisas de hoje, nem a pandemia, nem os governantes translocados, nem o egoísmo absurdo, idiota, burro, que não entende que onde 2.300 controlam 65% do que seria o produto da riqueza humana, 65% da humanidade cabe na mão de 2.300 indivíduos, são burros os que não percebem que isso não pode acabar bem. Coisas do presente, bombas armadas que podem explodir a qualquer hora, a qualquer momento, revoltas, rebeliões, revoluções, desigualdade produz revolução, revolução gera guerra, guerra produz crises, que produzem fome, que produzem peste, que produzem morte. São sequências absolutamente inevitáveis, assim como se está gritando nos Estados Unidos justiça e paz, que é outra sequência lógica do ponto de vista da relacionalidade, da vivência e da experiência mútua como sociedade. Sem justiça não há paz social, não tem. Quanto que vocês acham que dura esse negócio de existir uma minoria dona de quase tudo e uma maioria gemendo de angústia, sem alternativa, sem acesso a nada? Nada. A coisa alguma. Isso é como ir construindo uma bomba. Uma bomba pior do que qualquer bomba atômica. Você vai produzindo, achando que é normal, que apenas uns poucos tenham tudo e que quase todos vivam de nada. Mas é insanidade. Essa conta não fecha. Ela é ridícula, ela é absurda, ela vai explodir. As consequências, só não sabe quem quer andar alienado e enfiar a cabeça num buraco como um avestruz. As consequências são óbvias, já foram experimentadas no curso da história humana milhares de vezes,
são provadas todo dia. E aqui entre nós a gente se jacta de que tem um povo não revoltoso. É porque esse povo é não revoltoso, tem o hábito de engolir injustiça, ficar gordo, obeso de injustiças, é que elas vão crescendo entre nós, mas sem justiça não há a paz que nós precisamos. Assim como onde quer que se impõe a perspectiva do regime da dominação, da convergência e concentração de poder, isso vai acabar produzindo revolta que vai gerar conflito. Conflitos que vão crescer e vão produzir crises de natureza econômica que vão aumentar a pobreza. E onde há pobreza concentrada e amontoada, aí surge a peste, a praga, que se espalha, que mata, que destrói, que não conhece limites. É uma sequência apocalíptica do capítulo 6 do Apocalipse, arquetipicamente invencível. Mas o passado e a culpa têm um poder extraordinário de gerar uma propulsão na direção de tudo que é ruim. O passado e a culpa, as tradições, os ódios, que se transformam em tradição de vingança. As pessoas já vão nascendo, odiando umas, se segregando em relação a outras, não sabem nem porquê, mas elas são ensinadas por causa de algum passado maligno, são ensinadas a crescerem assim com as memórias do ódio, com as antipatias herdadas, com as culturas do fracasso. E aí não nasce nenhum novo céu, aí não aparece nenhuma nova terra. Aí a lembrança das coisas antigas boicotam as possibilidades presentes e todas as projeções de esperança futura. Mas o Senhor Deus nos diz que a vontade dele é outra, que a vontade dele é que haja justiça, que aquele que trabalha coma do que produz, que aquele que constrói habite na casa que construiu, que a vida não seja somatizada como doença e morte, mas que ela ganhe o poder longevo do máximo da continuidade, como se fosse uma árvore. Que apesar de todas as perspectivas ruins do futuro, a gente pode gerar filhos que não sejam filhos da calamidade, a gente pode gerar filhos para o folguedo e para a alegria em Deus, apesar de todas as perspectivas. Não importa quais sejam os olhares, o meu olhar é que não pode ficar contaminado, nem cegado pelas angústias e traumas do passado que me impedem de ver o que pode estar nascendo agora, quando Deus diz: eis que eu crio. Está acontecendo agora, já, eu crio. Cria agora, cria sempre. Novos céus e nova terra. Quando a gente aceita que o passado passou, que o perdão chegou, que os equívocos foram lições, e que os medos antigos podem ser todos transformados em energia de vontade criativa, produzida pela fé. A fé gera perspectiva, a fé produz coragem para rasgar e plantar no presente. E a fé nos ajuda e nos faz ver como o que eu estou plantando agora pode ser e virar futuro. Novo céu e nova terra.
quando a gente anda comendo esperança todo dia e se nutrindo de amor. Amor é relação, é escolha do modo como a gente vai viver, do modo como a gente vai ser e do modo como a gente vai enxergar a vida. Para ser saudável, tem que ser o olhar segundo o amor. O amor é simples de saber o que é. O que vós quereis que os homens vos façam, fazei isso vós primeiro a eles. O amor é criar novo céu e nova terra para o meu próximo, na esperança de que ele crie novos céus e nova terra para mim também. Jesus, permite que essa palavra tão cheia de esperança, tão carregada de sonho e de fé e de vitória sobre a morte, sobre a injustiça, sobre a indignidade, sobre o medo que gera as somatizações que encurtam a vida. Essa palavra que invoca a justiça contra a maldade, que essa palavra nos habite, que ela se transforme em pensamento, em mente, em emoção, em sentimento cotidiano, em projeção, em perspectiva, em fé, que nos mova todo dia na direção da construção, da edificação, associando-nos com Deus na criação de novo céu e nova terra, que começam a ser produzidos na nossa mente e no nosso coração. Agora, é o que eu te peço em nome de Jesus.